Como também é inconcebível que quando dois adultos, por exemplo, se separam, que eles usem um filho, por exemplo, que intelectualmente não tem a mesma, vamos dizer assim, capacidade de defesa, inclusive, e até de entendimento, tudo, como uma arma, um contra o outro. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. O ódio, raiva, ressentimentos, mágoas, né, elas são destiladas, às vezes, do pai ou da mãe, que separados, então usam a criança ou até um adolescente que não tem o mesmo desempenho ou evolução, vamos dizer, intelectual, para entender isso, e ficam ali como se fossem balas de canhão e cujas consequências depois não se estendem para uma vida inteira dessa criança, né? Essa, aliás, é uma parte que nós... Na realidade, nós estamos fazendo algumas matérias que tratam sobre isso, porque muita gente desconhece o que é alienação parental, sequer sabe que isso aí é passível de punição pela lei e tudo. Então, como isso tem várias implicações, nós já falamos aqui sobre no que consiste. Já falamos agora na recente matéria do o Conselho Tutelar, como é que ele pode de alguma forma intervir nisso. A gente vai falar também das consequências emocionais na próxima entrevista semana que vem com um profissional de comportamento, enfim, sobre essa consequência, porque essa pessoa arrasta dificuldades e problemas por uma vida inteira por conta disso. Isso é sério, isso é grave. Mas hoje vamos saber quais são as implicações do ponto de vista da lei em relação a isso e quais os meios para quem queira, por exemplo, denunciar, porque isso aí não é só a família não, viu? Às vezes um vizinho, alguém está percebendo nitidamente que está acontecendo alguma coisa, ninguém na família toma uma atitude, ele pode também. E olha, isso aí está... Enfim, como você pode denunciar isso tudo também. Por isso que hoje, na sequência, até por sinal, hoje está publicado nos atos do município de Matão, na Jornal Comarca, exatamente a lei. Ela está, portanto, publicada hoje, sancionada também pelo prefeito, aprovada, que foi a semana passada, e que instituindo no município o Programa de Conscientização e Prevenção de Alienação Parental no município de Matão, o que vai acontecer anualmente, que o programa se refere... O programa tem o objetivo de conscientizar os pais, os familiares e a comunidade sobre o importante tema da alienação parental e ampliar a discussão sobre a alienação parental com vistas à sua prevenção, buscando soluções para ela. Uma lei que foi aprovada pela Câmara, de autoria do vereador Paulo Bernardi, mas que agora, hoje, está publicada no diário, não no diário oficial, mas no periódico municipal, com a sanção também já do prefeito Aparecido Ferrari. Por isso nós vamos dar sequência a esse assunto no programa. Toda entrevista aqui tem sempre esse propósito de alguma forma de esclarecer, de oportunizar as pessoas aí o conhecimento, né? Quem está praticando isso, auto lá, né? Maneira aí, porque você pode se envolver em confusão aí com a lei. Dr. Kleber Defina é nosso promotor de justiça dentro desse setor aí de criança, adolescente, enfim, ele é o promotor de justiça da nossa cidade, está aqui no estúdio exatamente para falar sobre esse tema de hoje. Bom dia, Dr. Kleber, há muito que eu não o recebi aqui no estúdio, bem-vindo. Bom dia, Daércio, eu que agradeço por estar aqui, bom dia a todos aqueles que nos assistem, bom dia à nossa querida cidade de Matão. Já está bem? Tudo bom? Graças a Deus, sobrevivemos, estamos sobrevivendo e com saúde, com fé, bola para frente. Isso mesmo. Doutor, eu acredito que boa parte da população não sabe, boa parte dos nossos ouvintes e internautas e telespectadores talvez não soubessem, mas estamos tratando sobre isso e estão se inteirando. Hoje nós queremos saber inicialmente o que diz a lei em relação à alienação parental. Sim, Dércio. Me deixa só abrir um parênteses para parabenizar aqui a iniciativa do jornal em trazer a público, em repercutir esse assunto, porque, como você mesmo disse, talvez poucas ou muitas pessoas ainda desconheçam. Na verdade, é uma prática, infelizmente, que já acontece há muito tempo,
mas que ela tem sido regulamentada, tem ganhado mais luz nos últimos anos. Né? É sintomático que só em 1985 um psiquiatra norte-americano tenha cunhado essa expressão alienação parental. Não que ela tenha surgido nesse tempo, evidentemente, mas que desde então nós, como civilização, temos tentado enfrentar essa questão e superá-la. Do ponto de vista jurídico, existem normas para combatermos da Constituição Federal que a convivência familiar da criança e do adolescente com o seio da sua família seja garantida. E a alienação parental, ela é uma forma de violação desse direito fundamental. Então, toda norma que existe, ela tem por objetivo reconstituir esse vínculo que, por meio da alienação parental, pretende ser destruído. Né? Então, se alguém souber de algum fato nesse sentido e a criança estiver em risco, se for alguma coisa mais grave, é possível o acionamento do Conselho Tutelar. Fora dessa situação, em primeiro lugar, cabe ao cônjuge ou ao parente alienado buscar os seus direitos, ou melhor, buscar os direitos da criança em juízo. A ele pertence a legitimidade de ajuizar a ação, pedindo ao juiz a cessação dessa circunstância, né, dessa alienação parental, e o juiz tem a caneta na mão para, conseguindo comprovar essa situação, poder reverter. Eu costumo dizer em alguns atendimentos que eu faço na promotoria de justiça, Darcio, que há casos em que a dificuldade é normativa, a gente não tem lei para poder resolver a questão. Não é o caso da alienação parental. A gente já tem uma legislação pertinente sobre o assunto. Em relação à alienação parental, a grande dificuldade nossa é a matéria probatória. É você conseguir... Acontece tudo muito na intimidade da família, né? Isso. E sempre em casos de alta litigiosidade. Ou seja, o casal está num processo de separação litigiosa, não foi amigável. Isso, não foi amigável e, além de ser litigiosa, ela é alta litigiosidade. Por quê? O que é isso? Isso acontece quando você tem um processo e há pouquíssima ou nenhuma chance de composição, de conciliação. De acordo. As partes estão muito machucadas umas com as outras. Magoadas. Tanto que, o que é alienação parental? Sei que vocês já trataram disso aqui, mas só para a gente refrescar na memória, é um expediente de manipulação psicológica, em que um dos cônjuges, ou a pessoa que está na posse da criança, ela promove uma campanha difamatória contra a outra. Joga o pai contra a mãe ou vice-versa, isso, né? Exatamente. Então, só por isso a gente já pode entender o grau de descompasso na família, de desestrutura, de ódio, de ansiedade, de aversão ao outro cônjuge. E a pessoa que tem esse sentimento interiorizado, ela quer transferir isso para a criança. E ela consegue muitas vezes, porque a criança tem por referência maior os seus pais. E se a mãe ou o pai está dizendo isso, e dito isso muitas vezes, né? Isso se torna uma realidade. Ainda que não seja realidade, isso se torna uma realidade para a criança. Então é um processo que muitas vezes você não tem a boa-fé das partes. Você não tem o apoio das partes em clarear a verdade para que a sentença seja justa. Né? Sem verdade, a gente não consegue chegar no veredito justo. Então, num ambiente desse, a gente chama isso de alta litigiosidade, a matéria probatória fica muito difícil, porque a todo momento as partes estão tentando, ou pelo menos o alienante, né? O cônjuge alienante, aquele que quer alienar o outro cônjuge, ele pretende ou esconder uma verdade ou trabalhar uma mentira, a tal da fake news, né? Mas num ambiente mais privado. Então a grande dificuldade nossa é a matéria probatória. Porque uma vez delimitado no processo a existência da alienação parental, o juiz tem instrumentos para reverter esse quadro, que pode ser muito grave, Darcio. Coincidência ou não, triste coincidência,
Essa semana eu ainda peguei um suicídio. Passou pela minha mão um suicídio de uma adolescente em que os pais estavam num processo de alta litigiosidade disputando a guarda da adolescente. Quer dizer, a emoção desse adolescente... Provavelmente, esse ambiente de disputa foi causa, se não determinante, muito importante para contribuir com esse desfecho. Puxa vida, que lamentável, hein? Daí, vejam as consequências que isso pode ter, hein, doutor? Exatamente, isso em Matão, não é em São Paulo, não é nos Estados Unidos, isso aqui. Daí a importância, né, desse assunto vir a público, para a gente poder tomar consciência da gravidade, porque quando um cônjuge faz isso, ele usa a criança como arma para afetar o outro cônjuge, mas naquele momento ali a ira, né, o sentimento de aversão, de ciúme, sei lá, pode ser tão grande, só que o pior afetado por isso é o elo mais fraco, é a criança. E aí nesse processo, nós temos de um lado 2 adultos e uma pessoa com capacidade intelectual muito menor, evidentemente, é uma pessoa que está começando a sua vida, ou quando não, iniciando os primeiros passos para uma fase adulta, adolescente, enfim. Mas o que a gente tem são 2 pessoas, entre os adultos que podem ser ouvidos nesse processo, nós vamos ter o pai e a mãe. E um vai falar uma coisa e o outro vai dizer outra história. Como é que o juiz vai conseguir se posicionar para estabelecer a verdade? Essa criança, de alguma maneira, pode ser ouvida no processo? Pode. A criança pode ser ouvida, a versão dela será levada em consideração. Pode ser uma criança e pode ser um adolescente, o juiz vai levar tudo isso em consideração. A lei, existe uma lei que tutela essa questão da alienação parental, que é a Lei 12.318, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, de 2010. Ela prevê esse passo. E esse é o ponto X, esse é o ponto da questão, que é o que nós falamos sobre a dificuldade probatória. Então, a lei, ela prevê a possibilidade do juiz nomear ou um perito, que seria um expert nesse tema. É ele que vai conversar com a criança. Ou até mesmo uma equipe multidisciplinar. E o juiz tem essa disponibilidade? No fórum nós temos essa equipe, mas a lei também é sábia nesse sentido, porque talvez não seja todas as comarcas que tenham, né, nos rincões do Brasil principalmente, que o juiz pode fazer a nomeação dessa equipe. Né? Nos termos do Código de Processo Civil, já existe a previsão da nomeação de um perito, e nesse caso dessa lei, de uma equipe, e eles vão ouvir as partes, eles vão tomar pé da situação, fazer um relato da sequência de situações que estão ouvindo, para dar um laudo, porque é uma competência científica que não é jurídica. Né? Vai lá para o âmbito da psicologia, da psiquiatria, alguma coisa nesse sentido. Então o juiz nomeia pessoas da área, da sua confiança, e de acordo com a lei, eles têm o prazo de até 90 dias para apresentar para o juiz o laudo. E sobre esse laudo, que não tem caráter vinculativo, mas para o juiz é uma peça importante na hora de fazer o julgamento, o juiz vai emitir a sua decisão. Dr. Kleber, a alienação, ela é resultante sempre, ou assim é entendida a alienação parental do ponto de vista jurídico, naqueles casos já ditos, inclusive pelo senhor, em que há um processo de separação litigioso em andamento, ou mesmo que for depois que a separação foi amigável e aí as relações estremeceram lá na frente por outras razões, ao ponto de chegar a uma alienação, também é passível de incluir nessa lei? Sim, Daércio, a lei cobre todas essas hipóteses. Inclusive, por curiosidade, a gente diz aqui, a alienação parental pode dar início na constância do casamento, da união estável. Estando juntos? Sim, ela não precisa aguardar, né? Infelizmente por isso, né? Mas ela não precisa aguardar a deflagração da separação do casal. O casal não se separou, mas um está praticando alienação parental contra o outro. Existe essa possibilidade. Também pode? Sim. Então ela pode acontecer antes do momento de separação, durante o momento da separação, que é o mais comum, ou, como você perguntou, mais para frente.
E aí a lei é sábia nesse sentido que ela diz o seguinte, o cônjuge alienado pode entrar com essa ação incidentalmente, eu vou explicar, ou autonomamente. O que é incidentalmente? O casal se separou e aí a ação clássica, ação de guarda, de alimentos, entra lá com o divórcio para poder fazer a partilha do casal, e aí um pedido incidental para que o juiz reconheça a alienação parental que pode estar ocorrendo. Então ele faz o pedido no bojo de uma ação que contém vários pedidos. Um dos pedidos é o reconhecimento da alienação parental. Isso acontece nesse processo que a gente estava dizendo, que comumente tem um alto grau de litígio. As partes estão lá se engalfinhando. Passada essa situação, como você disse, brota essa raiz de amargura anos depois ou momentos depois, e a lei então autoriza o ingresso de uma ação autônoma, exclusiva para discutir a existência da alienação parental, né? Então, o que a lei deseja? A lei deseja garantir o direito fundamental da criança e do adolescente de que os vínculos com o seu pai e a sua mãe não sejam rompidos, não sejam destruídos, independente do tempo, né? Então nós temos instrumentos, nós temos mecanismos jurídicos para defender esse direito de convivência familiar a que tempo for. Esse é o mais importante. Isso é bom dizer, hein? O alienado ou alienante, não sei se fica bem dizer assim, não necessariamente também pode ser só pai e mãe. Não é isso? Isso, Dércio. Isso mesmo. Acho que tem a questão dos avós aí na história, né? Pode. A ideia é... O princípio da... A ideia é o seguinte. Alienação parental é uma forma de degenerar, de violar o direito da criança e do adolescente de convivência com a família. Então a família, nós temos uma família mononuclear, vamos dizer assim, aquela família tradicional, entre aspas, né? Pai, mãe, filhos. Isso. Mas faz parte dessa família também avós. Existe o que nós chamamos na legislação noeca de família extensa, que é composta quando não tem pai e mãe, mas você tem um parente que tem vínculos afetivos com a criança que faz o papel do pai e da mãe. Então, na medida em que existe essa conformação de família, a alienação parental pode chegar para atrapalhar também essa conformação de família. Então, sempre que houver família, há a possibilidade de alienação parental. Essa é a ideia. Bom, gente, então, as sogras que às vezes tomam umas dores, porque a minha filha está sofrendo, então ela entra no meio da confusão e pega o neto e fala lá coisa, horrores e não sei o que, tal. Ou o sogro, ou a sogra, enfim, o pai e a mãe, enfim, cuidado com o que vocês fazem dentro de uma separação, porque é duro mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa que emocionalmente altera uma família inteira e tudo mais, mas acho bom ter juízo, porque, olha, até avô, avó, podem se envolver nisso tudo aí. Sem dúvida. A lei, você vê que é bem ampla esta lei, né? Sim, ela é sábia nesse sentido, porque, como você mesmo disse, às vezes o avô ou a avó toma as dores, né, do pai, do filho ali, que seria o pai ou a mãe, e passa a praticar essa alienação parental, passa a fazer essa campanha difamatória contra o ex-cônjuge, o genro, o nora. Que o teu pai fala pro neto, né? O teu pai é não sei o quê, ou a tua mãe não sei o quê, bababá. E acontece, Anderson. Infelizmente acontece. Pois é. Qual é a pena prevista em lei para quem comprovadamente pratica isso? Sim. Uma vez reconhecida a alienação parental, a pena que o juiz vai aplicar não é do direito penal, né, mas é do direito civil. Ela vai ser proporcional ao fato acontecido. Então ela começa desde uma sanção mais leve, com uma advertência ao cônjuge alienante, e ela vai subindo em gradação. Então ela pode ser, por exemplo, aplicação de uma multa, pode ser, nos casos mais graves, a inversão da guarda. Então o cônjuge alienante, ele perde o direito de ficar com a criança. Ele tinha...
o cônjuge alienante mantinha a guarda. Na hipótese dele manter a guarda, o outro cônjuge tinha o direito a visitas. O juiz pode inverter a guarda, né? O juiz pode aplicar a guarda compartilhada. Essa é uma previsão legal. Eu acho muito difícil, porque a guarda compartilhada pressupõe um bom relacionamento entre os pais, o que não vai existir na alienação parental. Difícil, né? Mas o juiz pode aplicar uma série de sanções com o objetivo de corrigir a alienação parental. Então, por exemplo, uma das formas de você praticar alienação parental é dificultando o contato da criança e do adolescente com o outro cônjuge, que seria o cônjuge alienado. Sei. Então, o juiz pode dar uma sanção no sentido de facilitar esse contato. Um dos exemplos, se estava previsto que, na hipótese da mãe ser a alienante e o pai ser o alienado, da mãe levar a criança para o pai poder exercer o seu direito de visitas, o juiz vai inverter isso. Não, a partir de hoje é o pai que vai buscar, já que você não está levando, é o pai que vai buscar. Então, o raciocínio do juiz é esse. Na hora que ele pegar aquele laudo que estiver certificando a alienação parental e vai ficar ali declinado a forma com que ela estava sendo praticada, a sanção vem no sentido de ser um remédio, né? De evitar aquela conduta de desgaste do vínculo para fortalecer o vínculo. Aí o juiz tem uma série de sanções previstas ali na lei e pode aplicar outras também. Vamos imaginar, gente, que num contexto como esse aqui, entre pai e a mãe, não há vencedores. Todos perdem, mas percebam que a lei está a todo momento prestigiando a criança. Sim. É isso que eu percebi. E esse é o ponto, Daércio. Embora o litígio, né, a briga seja entre pai e mãe, é os dois que estão contratando advogado e tal, a mente do juiz, a mente do legislador, ela vai sempre no sentido de preservar o direito, né? Estamos insistindo nesse ponto porque esse é o ponto-chave. O direito da criança de manter a convivência familiar. Né? Porque é isso que interessa. O abuso a esse direito desestrutura, sobretudo, a criança. Então a lei visa aqui defender o elo mais fraco da relação. Ok, essa situação ela é resolvida definitivamente no âmbito deste processo, em que apurou-se se houve ou não, e se houve, tá? Ou, terminada esta parte aí, né? Ainda assim, uma das partes aí depois pode, por outro processo, difamação, calúnia, algo que valha, ele pode abrir um outro processo ainda e continuar esse assunto fora do contexto da apuração de alienação parental? Sim, pode. Se ficar caracterizado, por exemplo, um crime contra a honra, né, que chegou ao ponto de difamar, caluniar, ou falsificar informação. Uma das formas de você praticar a alienação parental, por exemplo, é fazer afirmações falsas. Mentira, né? Fazer afirmações falsas sobre o outro genitor. Né? Então, se você documenta isso para alguma finalidade jurídica, por exemplo, é crime de falsidade ideológica. Se você faz uma afirmação falsa imputando um crime, um abuso, é crime de calúnia. Se você faz essa denúncia formalmente para algum órgão, pode ser um crime de denunciação caluniosa, né? Se você inverte ou muda a estrutura da guarda e visitas, você também muda a relação dos alimentos. Então, assim, infelizmente, né, o processo do divórcio, ou o fato do divórcio, da separação, a gente costuma falar que é uma chocadeira de processo. Porque dali derivam. Porque atrás do divórcio, principalmente quando nós não temos um ambiente saudável entre os ex-cônjuges, isso é uma chocadeira permanente de processo. É um foco permanente de dor, né? de sabores, de desgaste, de desentendimento. E isso, mais cedo ou mais tarde, acaba culminando com a abertura de processo. É uma chocadeira de processo até as crianças crescerem. E é muito ruim para todo mundo. É o que você falou, todo mundo perde. Todo mundo perde com isso, né?
Antes de a gente encerrar, então, tem aí tem pergunta também, né, Felipe? Sim, uma ouvinte, ela pergunta se, quando uma filha não deixa o avô ver o neto, isso também é alienação parental? Também é alienação parental, né? Porque, em princípio, é estruturante para a criança ter essa relação com os pais e com os avós. A não ser que haja um motivo muito claro no sentido de que o contato da criança com um determinado parente possa lhe causar um prejuízo, a criança tem o direito de manter a convivência familiar com o parente, né? E de modo que, se alguém quer interromper esse direito da criança, ele cai na alienação parental. Ou seja, ninguém terá esse direito de dizer, pelo meu gosto, eu não deixo mais. Exatamente. O pai ver ou a mãe ver. Não é assim que isso tem que estar muito bem justificado. É excepcionalmente que você não pode autorizar. Isso aí. Sabe por que nós estamos tratando sobre isso, gente? Porque a lei é relativamente nova, né? Mas também porque a gente percebia que boa parte da população não sabia o que era alienação parental e nem sabia que era passível de correção com base na lei, esse tipo de ocorrência. Na maioria dos casos, muita gente não sabia. E pior, por não saber e por imaginar que não tinha a quem recorrer e nenhuma lei a qual recorrer, continuavam os embates, a briga dos ex, principalmente, mas não necessariamente, ficava mais longa ainda, acrescentava essa pitada de desonra, de calúnias de um contra o outro e tal. Isso piorava ainda mais, ao mesmo tempo em que poderia isso ser tratado já imediatamente, para o bem de todos, né? Então, por perceber que as pessoas não sabiam, não tinham esse conhecimento, tudo, a gente pensou, poxa, está aí um assunto que nós vamos trazer para o programa para que todo mundo aproveite as entrevistas e tal. Essa é uma delas, como disse. A próxima será a semana que vem, porque aí nós vamos tentar entender com o pessoal de comportamento e tal, o que acontece na cabeça dessa criança. Quais consequências ela pode arrastar por o resto da vida. De infelicidades, né? De dificuldades de sociabilidade, enfim, de N consequências que podem advir do uso desta criança como ferramenta de alfinetadas, de mágoas de um contra o outro. É muito grave. Se alguém estiver praticando isso, vamos parar para pensar. E não se esqueça que a lei já tratou de prever isso aí exatamente para que não aconteça em defesa do seu filho. Eu digo sempre aqui que tem muitas situações que não precisava ter lei para proteger os nossos filhos, né? Eu sempre exemplifico aqui. Você acha que pode ter uma lei exigindo que o pai e a mãe ponham uma cadeirinha com cinto de segurança atrás do carro? Não, fala a verdade. Precisava ter lei para isso? Não precisava. Mas como tem quem desobedece, então... E aliás, tem gente que põe porque a lei exige, porque até hoje ele não concorda com isso, acha que o filho dele tem que ficar... que atrás do carro ali é um playground, ele pode ficar pulando ali, né? Uma brecadinha que der, teu filho voa. Mas não. Ele não entende isso. Então, já que o adulto não percebeu que o filho dele terá sério, teve que ter uma lei para isso. A lei é esta. Eu espero que você tenha aproveitado bem essas duas entrevistas, essa é a segunda, e mais a terceira da semana que vem ainda sobre o assunto. Pelo conteúdo de hoje, que trata exatamente sobre a lei, sua aplicabilidade e consequências para as pessoas e tudo. Agradeço ao Dr. Kleber pela presença aqui e esclarecimento. Obrigado, doutor. Sou eu quem tenho que agradecer. Para mim é um prazer sempre estar aqui no programa com vocês, podendo também esclarecer alguns pontos que é do nosso cotidiano, do nosso trabalho. Muito obrigado e que Deus abençoe, continue abençoando cada um de vocês. A todos nós, um grande abraço. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Acho que já faz Aliás, desculpe, só para completar aqui, e acho que essa entrevista foi muito oportuna também por um aspecto derivado da pandemia. Segundo os cartórios, várias estatísticas que nós já vimos, 2020 e 2021 foram anos campeões em separações. A pandemia
por razões que não vou entrar aqui no mérito, quem diga que porque o casamento já ia mal, aí na pandemia piorou porque eles ficam juntos o dia inteiro, tem que ficar em casa. Eu não sei a razão, não sei dizer, cada caso é um caso. Mas está comprovado em estatísticas, quer dizer, aumentou o número de possibilidades de que mais crianças estejam sendo envolvidas nessas tramas todas, né, doutor? Sem dúvida, com certeza. Infelizmente, né, a pandemia trouxe uma série de consequências aí do ponto de vista emocionais muito, muito pesadas, e a alienação parental não foge a essa regra. Obrigado, doutor, mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos.